Fala pessoal, eu vim falar com vocês hoje, conversar sobre a minha trajetória nos fiscos, porque eu cometi vários erros, eu tive vários momentos de dúvida no que fazer, dúvida se fazia ou não a prova, e acabei fazendo provas que eu não deveria ter feito, então eu resolvi mostrar toda a minha trajetória na área fiscal, vídeo por vídeo, prova por prova, de o que eu deveria ter feito, quais foram os meus erros, o que eu poderia ter feito diferente, o que eu fiz de diferente, entendeu? Então, vamos lá. Vai ser minha trajetória de fracassos até o sucesso que foi na provinha do ISS Cuiabá. Que, por curiosidade, de todos os fiscos que eu fiz, é o que tem a maior remuneração. Acabei reprovando em vários até passar em um que, por sorte divina, foi a que tinha maior remuneração de todas. Então, vamos lá. Primeira prova que eu fiz, foi Taça Faz Ceará, mas antes disso, eu já vim estudando, porque em agosto de 2019, eu comecei a estudar para nível médio. Tava na faculdade ainda, tava no sexto semestre de Engenharia Civil na Federal do Ceará. Aí eu já tinha conhecido a área fiscal, mas sabia que eu estava longe de terminar meu curso e sabia que era um projeto de longo prazo. Eu já sempre soube que era um projeto de longo prazo. Só que eu acabei indo pro nível médio, porque eu achei que eu teria uma chance maior de passar nos nível médio e poderia já ter uma remuneração que me financiaria para fazer as provas maiores no futuro. Estudei para nível médio, 2019, ali o segundo semestre todo. Janeiro de 2020 saiu a prova da Assembleia Legislativa. Acabou sendo suspensa por causa da pandemia, mas depois eu vim fazer esse concurso quando voltou os concursos depois da pandemia. E eu acabei passando, é meu cargo, eu exerço até hoje, técnico legislativo da Assembleia Legislativa do Ceará. E esse cargo me proporcionou condições, tanto de tempo quanto de qualidade de vida, para poder continuar estudando para o alvo maior, que eram os fiscos. Então, pode ser que você esteja numa situação parecida, precisando de um concurso escada. Se você está na situação parecida que a minha, que é não ter recurso financeiro para fazer prova, se manter, os níveis médios, prefeitura, legislativo, um TJ da vida, pode ser muito útil, vai ser muito útil, porque é muito melhor do que qualquer trabalho CLT que você pegue, entendeu? Aí, pausado, na pandemia, sem provas, sem perspectivas, aí saiu burburinhos da PF em agosto de 2020. Começou a ter burburinho sobre a PF, até ter a autorização formal. E decidi migrar. Não, vou fazer PF aqui. Não tá saindo nada de nível médio, já temos a autorização da PF. Quem pode mais, pode menos, essa é a minha lógica, né? Então vou estudar para PF. Já tem várias matérias ali que eu posso aproveitar para o fisco. TI, né? Contabilidade. Eu já tava estudando para uma prova de nível médio, que era o Tribunal de Contas do Ceará, que nunca saiu, mas desde 2019 que tá iminente. Então eu acabei indo para PF. Comecei a estudar, não passei em ambos. A prova da PF foi em maio de 21 e eu fiz, não logrei êxito. E em maio de 21 saiu Cefaz Ceará. Já tenho aqui são as listas dos concursos fiscais que eu fiz, né? Então, ó, Cefaz Ceará, como eu disse, foi o primeiro. Aí, Roraima, Pará, 2 vezes. Minas Gerais, Mato Grosso, Fortaleza, Rio de Janeiro, Jaboatão e Cuiabá. Eu vou passar por cada um deles. O que eu fiz certo, o que eu fiz errado. Para vocês tentarem tirar algum proveito disso, né? Como eu vinha falando, Cefaz Ceará. Primeiro concurso, logo depois da PF. O edital saiu numa sexta, a prova da PF era domingo. Segunda-feira eu já estava voltado para cá. Já tinha visto algumas matérias, contabilidade, TI, porque eu estudei para PF, mas ainda senti que aprofundar bem mais. Tanto é que contabilidade foi o que me lascou aqui, falta de base. Tributário, consegui ir bem, consegui aprender no pós-edital e ir bem, mas assim, não recomendo. Então, vamos lá. Meu início 100% focado na área fiscal foi na Cefaz Ceará.
Essa foi a prova que fez eu assim, vou ficar só na área fiscal a partir de agora. Porque senão eu não vou ter chance. Se aparecer algum de nível médio, eu vou lá e faço, mas vou focar na área fiscal. Por quê? Porque tinha muitas matérias na área fiscal. Eu não ia conseguir ficar competitivo se eu não focasse 100% nela. Então, resolvi focar. Se aparecesse uma prova com as matérias iguais à da área fiscal, eu faria. Que foi a Assembleia Legislativa do Ceará. Foi autorizada em 2020, saiu o edital, mas foi suspenso e a prova foi final de 2021. Já tinha passado aqui pela Cefaz Ceará, já tinha estudado tudo que tinha lá, fiz a prova, só sentei no dia, fiz a prova e passei. Minhas principais falhas nesse concurso. Claro que foi entrar sem muita base, né? Sem estar competitivo. Não estava minimamente competitivo para essa prova. Não estava. Mesmo sendo em casa, eu deveria ter pulado ela. Por quê? Porque ela mais me atrapalhou do que ajudou. Pegar coisa no pós-edital, você não vê com aquela qualidade. Faltou bastante de um civil, empresarial, penal. Faltou melhorar em administrativo, constitucional. Faltou contabilidade, principalmente nessa prova, que eu não tinha condições ainda de competir em contabilidade no nível que é exigido. Faltou muita coisa. Eu fiz mais ou menos 90 pontos líquidos. Quem passou fez na casa dos 115. Estamos falando aí de 25 pontos líquidos na prova Sebrasp. É muita coisa. É muita coisa. Então, não cheguei perto. Fiquei em 500 de 120 vagas, mais CR deu 120. Eu fiquei mais ou menos ali em 500, 600. Como era CR fechado, não deu pra saber ao certo, né? Mas pelo olho na vaga eu fiquei mais ou menos isso aqui. Aí, por que essa prova foi um problema? Por que é um problema em si fazer provas no início da sua preparação? Por que eu não recomendo de jeito algum? Porque você provavelmente não vai passar e vai lhe atrapalhar nas provas futuras. Isso aqui me atrapalhou. Esses meses que eu fiquei estudando coisas específicas aqui da Cefaz Ceará, economia do Brasil, AFO, legislação tributária do Ceará, processo administrativo tributário, basicamente fez eu perder tempo estudando as matérias de base, contabilidade, tributário, auditoria, civil, penal, empresarial, que eu iria usar em outras provas, que eu acabei não conseguindo ir bem nas outras provas, nessas matérias, justamente porque faltou base, faltou, assim, maturar elas antes de tentar uma prova, entendeu? Carreguei esse prejuízo pelas provas seguintes. E, assim, me arrependo de ter feito, mesmo ter sido em casa. Outra que eu me arrependo de ter feito e foi longe de casa. Cefaz Roraima. Essa aqui eu me arrependo demais de ter feito. Por quê? Foi caro pra ir. Eu achei que por ser no norte ia dar menos concorrência. E deu, mas a concorrência de altíssimo nível. Aquelas pessoas que estão competitivas vão fazer prova independente de onde seja. Já perceba isso. Ah, aquela prova vai ser mais de boa? Não vai ter prova de boa, não. Porque quem tá competitivo tá fazendo prova independente de onde seja. E, basicamente, novamente, avancei bastante na Cefaz Ceará, porém não foi suficiente. Ou seja, eu consegui ir bem em tributário, auditoria, constitucional, administrativo, mas falta muita coisa. Só essas não lhe salvam, falta muita coisa. Então eu devia ter ficado em casa, pulado do Cefaz Roraima, aprendido com a surra que eu levei no Ceará, mas não. Emendei um pós-edital atrás do outro, que é o erro de muita gente. Emendar um pós-edital atrás do outro. Não façam isso. Melhor. Se você tomou uma surra muito grande em uma prova, provavelmente na sequência você tomará de novo, a menos que tenha sido um caso fortuito. Você sabia que estava bem, você estava bem, porém vacilou na execução, vacilou em detalhes, revisou mal no final, não conseguiu fazer uma estratégia bem feita. Esses detalhes você pode melhorar para outra prova. Uma matéria específica que valia muito, que você foi péssimo, são detalhes que dá para levar de uma prova para outra e resolver. Beleza, dá. Mas quando você vai gerar o mal, você fica abaixo em todas as matérias de todo mundo, consideravelmente abaixo, não tem como. Pule a próxima prova. E o prejuízo carreguei para a próxima prova que for parar. Já vamos chegar nela. Resultado: 508 de 40 vagas, muito, muito ruim, muito longe de brigar. Entendeu? Prejuízo altíssimo para a próxima prova e veremos que essas duas aqui definiram basicamente minha não aprovação no Pará. Temos aqui agora Cefaz Pará.
prova que eu tinha chegado mais perto de passar. Falhas. Eu deveria ter feito ela. Porém, eu tava com uma base fragilizada que eu não melhorei por causa do pós-edital do Ceará e de Roraima. Não tive tempo para melhorar alguns pontos. Emendar pós-edital é horrível. Outro erro que eu fiz consultoria com a base muito ruim, querendo pegar as coisas no pós-edital. Não dá tempo. Porque se você tem que tentar, vai tentar uma prova, acha que consegue, você tem pontos específicos, né? Que você tem que dar mais atenção. Como eu tava na consultoria, eu tava seguindo só as metas, não tava fazendo nada por fora. Foi nessa prova que eu aprendi a sempre fazer coisa por fora na consultoria. Mesmo que você esteja pagando, você não precisa fazer tudo, não precisa usar tudo. Porque eu tinha pontos que eu teria que melhorar, mas não via na meta. Eu não tinha tempo de fazer esses pontos porque eu tava fazendo as coisas da meta, entendeu? Então, isso me prejudicou bastante nessa prova. Mas mesmo assim, eu tava com a base fragilizada em alguns pontos, melhores em outros, muito ruins em outros, que eu tinha que correr atrás no pós-edital desses tópicos que eu tava muito ruim porque eu tava com a base fragilizada. E a consultoria, basicamente, assim, não focava tanto nesses pontos, que é um negócio feito pra muita gente, né? Então, você tem que levar a sua individualidade em conta, né? Você tem que levar ela em conta e tem que ajustar seu planejamento para os casos que você é bom e os casos que você é ruim. Por exemplo, eu sempre fui ruim em competências do Poder Judiciário, por exemplo. Confundia as do STF, do STJ, confundia geral. Aí eu tinha que fazer mais questões, tinha que fazer um esqueminha ali, um decorebazinho, reta final de prova. Eu percebi isso depois. Depois daquele parar, eu percebi, não, eu tenho que personalizar pra mim. Algumas coisas eu tenho que personalizar. Por quê? Porque realmente vai ficar difícil se eu ficar só seguindo o que estão me dando aqui e não for atrás do que eu realmente preciso. Porque o que conta no final é marcar a bolinha no lugar certo. Pra marcar a bolinha no lugar certo, você tem que saber aqueles tópicos. Na hora da prova é só você e você. Se você não bateu nos seus pontos de dificuldade, eles vão voltar, eles vão aparecer na hora da prova. E você vai perceber isso. Sentou naquela cadeira, abriu a prova, vai se dar de cara com questões que você sabia que deveria ter melhorado em casa. Olha aqui, ó. O que Cefaz, Ceará e Roraima fizeram. O bloco de Direito Administrativo, Penal e Civil vinha com 20 questões na prova de auditor. Eu acertei só 8 de 20. A galera acertou 15, 16, 13. Eu acertei 8. Tá vendo aqui? Isso aqui basicamente levou minha aprovação embora. Faltou base em administrativo, penal, civil. Faltou base aqui. Cobrou um preço alto. Resultado, para fiscal, eu fiquei em 52 de 48 vagas. Isso aqui é aproximado, porque era 50 vagas só. Quem tava depois de 50 foi eliminado. Não tinha CR aberto. Então, eram 58 vagas, já contando com o CR aqui. Eu fiquei mais ou menos 52 pelo de olho na vaga. Então, real deve ter sido ali entre os 50. 50 até 60, mais ou menos. Faltou 2 pontos aqui. Para fiscal, para auditor, fiquei em 250 de 47 vagas, faltaram 5 pontos. Viu que se eu tivesse tido mais paciência, forçado mais a base, reforçado a base, eu teria chegado no Pará aqui e teria feito uma prova melhor e talvez hoje eu estivesse lá. O que aconteceu? Aprendi da pior forma possível que a base vai te cobrar um preço. Não adianta você achar que aquela prova é uma oportunidade se você não tá preparado para ela. Se você não pagou o preço de formar sua base direitinho, quis ir no oba-oba, quis passar... Você não vai passar a força. Você vai conquistar sua aprovação, entendeu? Tem gente que conquista mais rápido, tem gente que conquista mais devagar, tem gente que tem mais facilidade de aprender a matéria, tem gente que não. Essa prova aqui eu tinha 10 meses de estudo focado no físico desde que saiu aquela prova da Cefaz do Ceará. Mas eu já tinha um estudo pretérito, né? Das matérias constitucional, administrativo, raciocínio lógico, matemática financeira, estatística, TI, contabilidade, um tributáriozinho que eu tinha visto de leve antes de fazer a prova da PF, uma auditoriazinha. Eu já tinha um pouco de base antes de começar pro físico, que foi naquela do Cefaz Ceará. Então, vamos botar aí mais ou menos aqui 1 ano e... Vamos botar aqui 1 ano e meio, talvez, que eu tinha de estudo aqui pra Cefa Pará, assim, se eu fosse fazer uma ponderação pro físico, né? Já
poderia ter passado, mas acabei não passando, vida que segue. E vamos falar sobre as próximas provas, né? Essa aqui parar foi, se eu não me engano, março de 2022. A outra prova que eu fiz foi Cefaz Minas Gerais em janeiro de 23. Aí, a partir daí, eu comecei a fazer as provas de 2023 e 2024. Pronto. Aí encerrei minha trajetória de provas com o ISS Cuiabá. No próximo vídeo, eu vou mostrar como foi sair de 830, que eu fiquei em Minas Gerais, já dando esse spoiler, para quinto lugar na Cefaz do Mato Grosso, logo em sequência, 2 meses de estudo. MG eram 271 vagas, fiquei em 830 mais ou menos. MT eram 30 vagas, mais 90 de CR, e eu fiquei em quinto na prova objetiva. Por ajustes, mesma banca, fiz alguns ajustes. Como eu falei antes, se você foi muito mal numa prova, que eu não considero que eu tenha ido muito mal em MG, porque eu fiquei antes de 4 vezes o número de vagas, então, porque era muita vaga, muita concorrência. Aí eu vi que tinha pontos ali que eu podia melhorar para a próxima prova. Eu não era um caso perdido. Foi só alguma outra matéria que me deu um desvio grande para as pessoas que passaram. Então eu poderia ajustar e fazer uma prova boa na sequência. Foi o que eu fiz, exatamente o que eu fiz. E eu vou mostrar como eu fiz isso no próximo vídeo.